Acidente de trabalho em altura. Fala galera, meu nome é Hugo, eu sou da equipe Asfalto Verde. Para quem não sabe, eu sou alpinista N1, formado pela certificadora Irata Brasil. Galera, recentemente agora, numa segunda-feira, dia 29 de setembro de 2025, agora esse ano mesmo, galera, começo da semana aí, ó, uma tragédia marcou a zona sul da capital paulista. Para quem não sabe, teve um trabalhador, estava trabalhando em altura e veio a sofrer um acidente. Eu vou dar uma lida aqui na matéria pra gente já entrar nesse assunto. Um trabalhador de 48 anos perdeu a vida após cair aproximadamente de 30 metros de altura no Centro Empresarial do Aço, prédio localizado na Avenida do Café, no bairro de Jabaquara. Ele realizava a aplicação de uma película de insufilme na cobertura de vidro de um edifício quando uma estrutura rompeu, provocando a sua queda. Tem cerca de 43 metros de altura e testemunhos relatam que a vítima chegou a ficar pendurado mais ou menos uns 20 minutos. Então o caso foi registrado como morte suspeita na 35, Distrito Policial de Jabaquara, e segue investigação pela Polícia Civil. Até o momento, a identidade oficial não foi confirmada pelas autoridades. Algumas reportagens citam que o nome é César Domingos, mas essa informação ainda carece de confirmação oficial. O acidente levanta novas discussões sobre segurança do trabalho em serviço realizado em altura, especialmente em altura de vidros e fachadas. Novas informações devem ser divulgadas nos próximos dias pelas autoridades. Então, galera, resumidamente, uma vida foi perdida, né, nesse início de semana por um trabalhador de altura, tá? Eu tenho algumas coisas aqui que eu anotei para a gente falar um pouquinho, né, sobre esse acontecido, tá? E o que acontece? A galera que trabalha no balancinho, né, eles não são formados como nós alpinistas, então o trabalho deles é meio que limitado. Na verdade, eu acho que até isso meio que foi proibido. Alguém comenta aqui, né, se esse trabalho foi proibido. Eu lembro há um tempo atrás que muitas coisas assim tinham sido proibidas. E o que acontece? Obra também, né? Quando a gente chega nesses locais de serviço, campos de obra, a galera de trabalho de balancinho, de NR35, trabalho de andaime, normalmente quando os iratas, né, o alpinista vai colocar o equipamento, os caras até taxam a gente, né, como se nós estivéssemos errados com a quantidade de equipamento que a gente usa. E nós, né, ficamos impressionados com os absurdos que a gente vem assistindo em canteiros de obra, né, em trabalhos com andame, trabalho em altura, que não são da nossa jurisdição, né? Que uma coisa é o alpinismo, outra coisa é NR35, outra coisa é o rapel, outra coisa é o rapel esportivo, enfim. É tudo parecido, mas não é igual, e em todos os setores sempre tem as pessoas que abusam, né, da sorte, por assim dizer. Tem alguns vídeos que eu vou deixar passando aqui para vocês entenderem, né, o que aconteceu. E isso foi falado bastante, né, no grupo de alpinista. O que esse trabalhador tentou fazer, né? A princípio, não estou falando só do trabalho que ele faz com a película, né, que ele estava trocando isso filme. Não, estou falando do início, né, da ancoragem. O que ele tentou fazer ali, porque eu como alpinista eu não estava entendendo. Debati várias vezes com o pessoal do grupo de alpinismo e exatamente assim ninguém entendeu o que aquele trabalhador tentou fazer, né? A princípio ele tentou ancorar de um lado, atravessar a corda até o outro. Isso foi mais ou menos que eu entendi. Ancorou a corda de um lado, tentou atravessar até o outro, e nesse intervalo, a cada 1 metro, ele colocava um butterfly, né, um nó de borboleta alpina. Só que o que acontece? Em determinado momento, essa corda rompe, né, a estrutura rompe e ele fica pendurado lá embaixo. Vou deixar aqui passando para vocês verem. Essa corda rompe, ele fica pendurado lá embaixo. Ou seja, várias especulações acontecem até ele chegar nesse determinado local. Enfim, vamos pular essa parte e vamos na parte que ele já está pendurado. Galera, é muito alto. Do topo do telhado onde ele estava até onde ele caiu, provavelmente mais ou menos ali, chutando por baixo, que dizem que ele estava usando uma corda de 20 metros. Se foi 20 metros do momento que rompeu até o primeiro impacto do cinto dele, que ele está com o cinto, até o cinto do trabalhador é diferente do nosso cinto, né, do alpinista, e ele estava preso pela dorsal.
Então nesses 20 metros, no primeiro impacto que ele tem ali, provavelmente ali o corpo dele já alguma coisa quebrou, enfim, foi um impacto muito grande e ele ficou pendurado, né? Então relatos que esse trabalhador ficou mais ou menos 20 minutos pendurados, que eu acho que não foi, eu particularmente, eu não estava lá, mas analisando assim os vídeos parece que foi muito mais rápido, né? Não foi 20 minutos que ele ficou preso lá em cima, 20 minutos é muita coisa. E ainda tem um segundo momento que eu estava conversando no grupo, o bombeiro, né, que está trabalhando ali embaixo, que ali parece um shopping, né, mas pelo que eu vi não é um shopping, é um centro comercial. E o bombeiro que está ali, ele meio que fica perdido na hora, porque o cara fica pendurado, então o bombeiro ele fica meio assim. Quando termina de romper o cinto dele, porque pelo que eu vi foi o cinto que rompeu. Alguns estão falando que foi o cabo, que foi a corda que rompeu, mas pelo que eu vi o cinto dele ficou, né, e ele caiu. Pelo que eu tava vendo nos vídeos, ele começa a se mexer, parece que ele mesmo quer sair do cinto. Porque a impressão que passa é que aquilo ali tava causando mais dores nele e ele queria sair daquele cinto. Porque quem trabalha em altura, ou então até os próprios paraquedistas, se tiver algum paraquedista me assistindo, quando você está no alto, você não tem muita noção do chão, você não tem noção da altura, porque parece que o chão está próximo. Quem é paraquedista sabe o que eu estou falando. Parece que o chão está próximo e você quer se soltar porque parece que o chão está logo ali. E às vezes não. E esse cara, quando ele se solta ou a corda rompe, aí começa aquele desespero, aquela queda livre dele, até ele chocar na recepção do prédio. E o bombeiro fica meio que igual uma barata tonta, porque ele corre primeiro, depois ele volta para pegar a bolsa dele e vai para cima do acidentado também, da vítima. Até relatando sobre o bombeiro também, eu sou bombeiro civil também, tinha outros colegas também que são bombeiro civil, e a gente estava tentando debater o que o bombeiro poderia fazer naquele primeiro momento, né? Então, lembrando, eram especulações, né? Não estávamos lá, então a gente meio que tenta se colocar no lugar desse trabalhador, ou no lugar até do bombeiro que estava lá tentando ajudar. Então, um alerta aí pra galera que trabalha em altura, né? Seja NR35, seja montador de andaime, seja alpinista. Às vezes eu entendo que o cara quer levar o sustento para casa, né? Muitos têm filho, mas procura fazer um curso, procura se especializar, saber o que está fazendo, né? Porque trabalhar em altura não é trabalho com o pé no chão, não é uma pintura no chão, não é uma caldeiraria, não é uma serralheria no chão. A altura é coisa séria, você não vai voltar para casa quando sofrer um acidente. Como esse trabalhador aí que infelizmente ele não vai voltar para casa, se ele tiver família ele não vai ver mais a família dele por causa de vários acidentes, né, que aconteceram ali. Vários acidentes não, né, porque eu não quero julgar, né, que o acidente é um conjunto de imprevistos que acontecem na mesma hora. Então ali foram várias situações que poderiam ser evitadas, né? De repente a gente não sabe se foi por falta de conhecimento, falta de material, falta de um monte de coisas que tinha ali naquele local, né? Que foi analisado. Teve vários vídeos de gravações depois, lá em cima, o que ele tentou fazer, né? Então dá para tirar mais ou menos uma noção do que aconteceu. Então, galera, eu coloquei aqui alguns itens, né, que a galera que trabalha em altura passa, né, por esses perrengues, né. Às vezes a pessoa precisa de dinheiro, né, como todo mundo aqui precisa, e vai trabalhar às vezes sem equipamento, né. Tem empresa que às vezes aperta o funcionário e o cara naquela gana de querer trabalhar e vai, né. E eu tava até comentando com os colegas que quando a gente chega numa construção civil parece até que a gente é um alienígena, parece até um astronauta, né? A gente começa a colocar aquela quantidade de equipamento e o pessoal que trabalha em balancinho, que trabalha em andaime, eles ficam olhando pra gente assim, como se nós estivéssemos errado, né? Porque a galera que trabalha no andaime normalmente é só o cinto, instala abaixo, né? Clipa ali e acabou. A galera do balancinho tá ali. Pô, o alpinista ele usa 2 cordas, é causteio, é crawl, é jumar, enfim, é uma infinidade de mosquitões, porque a gente sabe acessar até o local, a gente sabe como chegar em vários acessos, tanto é que locais de difícil acesso e acesso por corda, né? Então o alpinista ele faz o curso de 1 semana
intensa, né? De 7 horas da manhã, 5 horas da tarde, pendurando o tempo todo, são várias manobras, tudo com muita segurança. A gente trabalha com 2 cordas. Caso aconteça com a nossa corda de trabalho, a gente tem a segunda corda, a corda do trava-queda, a nossa corda de segurança, né? E nesse caso você vê que o trabalhador ali, apenas uma linha de vida poderia ter evitado isso. A gente vê que tem vários butterfly ali que ele poderia, eu acho que na cabeça dele, evitar, né, o fator de queda, que também não foi usado. A corda estava no limite, então ela teve aquele, né, aquele tempo todo, ela teve o fator de queda. Então ela teve aquele fator de queda todo, que ele despencou lá de cima até a ponta. Então só esse choque aí já provavelmente machucou muito esse trabalhador. Então fica aqui, galera, de novo a dica: trabalha com calma, trabalha ciente do que está fazendo, não se arrisca por causa de empresa, não se arrisca por causa de 2.000, 3.000 reais, não se arrisca, procura uma empresa especializada, vai fazer um curso de Irata, né? Vê se tem uma supervisão no local, trabalha com consciência, trabalha devagar, volta para casa, tá? Volta para casa, que isso que é o que mais importa para a família de vocês. Valeu, galera? Então fica aqui esse lembrete, essa ideia, né, para que todo mundo que trabalha em altura volte para suas casas, faça um trabalho devagar, com cautela, né? Porque a vida é o único bem e é o bem mais precioso que a gente tem. Valeu, galera? Então fica com essas imagens aí, fiquem com Deus e até a próxima.